Olá, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui no nosso Pod Prosa. Estamos inaugurando uma edição super especial com o tema política. Lembrando que é um bate-papo, nós vamos receber aqui vários candidatos, às eleições municipal de Sarzedo. Hoje nós temos o privilégio aqui de falar com Brendo Henrique. Ele é candidato a vereador na nossa cidade, na cidade de Sarzedo. É sempre muito importante deixar muito bem claro que a nossa intenção aqui é simplesmente gerar um bate-papo para conhecer os projetos, conhecer os planos, conhecer quem de fato é o nosso candidato. A intenção não é gerar um debate político, não é gerar aqui críticas destrutivas ou qualquer tipo de crítica aos oponentes. Esse é um espaço destinado para uma boa conversa, para um bom papo, aliás, uma boa prosa. Breno, eu vou passar para você aqui agora. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí da sua história. Faz aquela apresentação para quem não te conhece. Seja muito bem-vindo. Eu gostaria já de parabenizar você por essa iniciativa de ter aceito tão de pronto este nosso bate-papo. Eu creio que tudo que será dito aqui será de muita relevância para a tomada de decisão nessas eleições municipais. Seja muito bem-vindo, Brendo. Ô Regis, obrigado. Tenho só que te agradecer, primeiramente aí pelo convite e pelo espaço aí, para a gente estar podendo falar um pouco de política, nos apresentar, mostrar para a população quem é o Brendon, o que o Brendon Henrique já fez, vem fazendo e pode fazer pela cidade de Sarzedo. Ótimo. Ô Breno, então assim, vamos começar desde lá de trás, Porque eu sei que você tem uma história, na vida pública, mas antes da gente chegar nesses quesitos, fala um pouquinho da sua origem, fala um pouquinho da sua família, me conta aí um pouco, quem que é o Brendon, Quem que é o Brendon? Olha, eu costumo falar, Regis, que a primeira coisa crucial que eu gosto sempre de deixar claro, que o Brendon Henrique é filho de Sarzedo, filho dessa terra que eu amo, tão querida aí por todos. Nasci e cresci aqui em Sarzedo. Sou neto do senhor Jesus, lá do Anchieta, e é dele que começa essa origem de gostar de política, O senhor Jesus, desde muito tempo, antes da emancipação de Sarzedo, sempre trabalhou em prol da população, em prol ali das vizinhanças, dos amigos, e sempre buscou a emancipação de Sarzedo, Sempre buscou trabalhar em prol que a emancipação fosse conquistada. E, dito isso, várias viagens para Brasília, correndo atrás de documentações, junto ali com a turma das antigas ali. Aí meu avô também foi secretário de saúde, participou de várias reuniões políticas ali na área da saúde. Sou filho da Branca, mais conhecido como Branca, da Cátia Cândida. Ela é técnica de enfermagem no PSF do Serra Azul, bairro Serra Azul. Filho do Reginaldo Alves, mais conhecido como Palito. Todos aí conhecem como Palito. E aí esse gostar de política veio do meu avô. E aí eu comecei desde criança a pegar isso para mim. A gente sempre realizou ações sociais dentro do nosso bairro, juntamente com minha mãe e com meu pai. Desde novinho, eles sempre recolhiam doações de guloseimas, balas, para estar doando ali entre a vizinhança mesmo, para os meninos ali. Isso começou entre a vizinhança, com o passar do tempo foi se tornando grande, ficou maior ainda. E aí hoje, devido a esse pontapé inicial lá, hoje a gente atinge mais de 3 mil crianças em Sarzedo. Bacana. Com esse projeto aí, essa ação social. Isso acontece em um bairro específico ou tem um aspecto mais... Como falei, começou no bairro Jardim Anchieta, só entre os vizinhos. Hoje, graças a Deus, graças à ajuda de vários amigos e vizinhança ali, a gente atinge mais de 3 mil crianças, não só no bairro Jardim Anchieta, mas em todo o bairro, todos os bairros de Sarzedo e também Mário Campos. Então são mais de 3 mil crianças que a gente atinge todo ano no dia 12 de outubro, que é comemorado o Dia das Crianças. E aí também a gente começou a fazer várias ações sociais, como distribuições de cestas básicas, agasalhos, no tempo de inverno. E isso foi nos tornando uma liderança política dentro do bairro.
nada visando algum cargo político, sempre de bom coração. Só que com isso foi tornando uma forma também de quê? Correr atrás de melhorias para o bairro. A gente que é cidadão, né, passa todos os dias por uma rua que tem um buraco, que tem um mato ali na calçada, a gente começou a buscar melhorias. A gente começou a correr atrás de melhorias, fazer ofícios para a prefeitura, e esses ofícios foram sendo respondidos através das soluções de demandas. Então a gente começou a criar esse vínculo político, né, sendo uma liderança política dentro do nosso bairro, vindo a se tornar uma liderança também em Sarzedo, né, graças a Deus. Nossa, bacana, Breno. Brandon, né? Brandon. De vez em quando a gente vai aqui, Brandon, é Brandon. Né? Mas é muito importante, né? A gente vai percebendo que, assim, essas iniciativas que, né, às vezes o cidadão ele vai tendo, como algumas ações sociais, isso aí é sempre muito bem-vindo na sociedade, né? Só que, muitas das vezes, a gente tem uma ação, né, e às vezes acaba que essa ação ela é muito pontual. E a gente sabe que muitas das vezes isso pode ser que a demanda da sociedade vai um pouco além do que desses pontos, né, Brandon? Você assim pensa em alguma forma mais, vamos dizer assim, como que você pretende, né, caso eleito, como que você pretende atuar, né, nessas necessidades que às vezes a sociedade ela tem, né? Porque às vezes a gente tem muito uma situação, por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui, né, para que a gente possa ilustrar o que eu vou dizer. Às vezes, por exemplo, uma pessoa ela está com uma dificuldade de marcar um exame, né? Aí de repente ela vai ali, aciona outro, aí porque acionou fulano de tal, ela consegue acelerar esse processo. Ela foi atendida no seu exame, o exame dela ela conseguiu realizar, mas isso é algo pontual, é como se fosse uma assistência, está sendo pontual. O que nós podemos fazer, de fato, para que essas situações elas não ocorram? Regis, o que acontece? Nesse trajeto, um pouco dentro da política, indiretamente, eu aprendi que a maior arma, não só do político, mas de todo cidadão, é o ouvir, né? Ouvir, ter o diálogo. Com esse, como que eu falo, a liderança política que eu vim criando, em 2020 eu vim me candidatar pela primeira vez, fiquei como suplente, até a gente elegeu o vereador Zu, e aí no próximo ano, em 2021, ele me chamou para trabalhar com ele como assessor. Fui trabalhar dentro do gabinete dele como assessor parlamentar, fiquei 1 ano e sempre ouvindo a população, sempre correndo atrás de demandas. Em 2022, fui trabalhar na prefeitura no CRAS Ana Martins Centro, onde eu fiquei até esse ano. Então, sempre assim, ouvindo as pessoas e buscando sempre resolver a demanda da pessoa. Então, eu acho que o ponto crucial vai ser esse. Primeiramente, ouvir o cidadão, saber qual que é a demanda, saber qual que é o problema, para a gente, assim, correr atrás, né, de buscar melhorias, buscar a solução para o problema do cidadão, né? Entendi. Não, isso aí é bacana e eu queria também saber, assim, porque a cidade de Sarzedo é uma cidade que ela está em plena expansão, né? A cidade ela tem crescido muito, principalmente nos últimos anos, empresas chegando, né? Mas assim, a gente consegue ver também que como toda cidade que está em plena expansão, ela também vai ter ali algumas dores, né? Vamos dizer assim, vai ter algumas situações ainda que gera algum desconforto para a população, para a sociedade. E a gente tem, por exemplo, transporte público, né? Eu sei que nós temos um avanço, porque nós hoje já temos um circular que roda em todos os bairros, mas a gente, por saber também ouvir os moradores, tem uma reclamação muito grande quanto ao terminal, essa infraestrutura. O que você tem pensado, né? O que você pensa, né, caso eleito, como que você pode atuar, né, para melhorar a infraestrutura
né, o escoamento da nossa cidade. O que vocês têm pensado? O que você tem pensado quanto a isso? Regis, eu sou do tempo ainda que a gente pegava o 1111A, o 1111B, que partia do final do ponto de ônibus dentro do bairro Brasília, ou do bairro Jardim Anchieta, nosso bairro, e ia direto para o metrô Eldorado. Era uma grande dificuldade, uma grande dor de cabeça, que você tinha que pegar ali no final do ponto, ir direto para o metrô, mas, tipo assim, você, quando pegava no final do bairro, você ia sentado. Aí quando você pegava no Eldorado, você vinha sentado. Mas quando pegava no meio, na metade do caminho, você já estava sem lugar para você sentar, com o ônibus lotado. E hoje, particularmente, eu sou suspeito de falar, porque eu acho que tudo que vem para somar é para melhoria. Embora tenha um tempo de adaptação e tudo. O terminal, para mim, foi um avanço. A gente chega ali no terminal, já pega um ônibus que já destina direto para o seu bairro, né? Tem sim que melhorar, e muito, a respeito dos horários, né? Tem muitos horários que tem que ser melhorado. A pessoa fica ali 20, 40 minutos esperando um ônibus para você ir para o seu bairro. Acaba que a pessoa desiste de esperar um ônibus, pega um Uber, vai a pé. Graças a Deus, hoje tem uma melhoria que é o ônibus circular, né? Gratuito, e que tende a melhorar mais. Começou com um projeto com um ônibus, passou para 2, agora nós já estamos em 4 ônibus. Então, tipo assim, eu acho que tudo visa uma melhoria. Tem gente, sim, que não vai se adaptar a isso, né? Mas como eu tenho te falado, eu sou da época do 1111A, 1111B. Então, gerava muita dor de cabeça, muito conflito. Se você perdia um ônibus naquele horário, já era. Você tinha que esperar por vários tempos ali o próximo. Então, eu acho que tende a melhorar. E a gente estando lá dentro da Câmara de Vereadores, em nome de São Jesus, a gente vai buscar sim melhorias, ouvir a população e o que for de melhor, a gente vai sim buscar sim esse recurso. Exato. Agora, assim, algo que eu fico pensando também, eu acho que a gente até poderia entrar neste assunto, porque a gente sabe assim que tem muitas coisas que depende do vereador que está dentro das suas atribuições, né? Só que existem outras coisas que muitas vezes não está nem dentro das atribuições do vereador e que muitas vezes pode ser jogado aí para você e muitas vezes pode gerar desagrado em algumas pessoas por não saber também que isso não era nem sua atribuição e que de repente as pessoas estavam esperando que você respondesse por isso. Me fala assim, para que as pessoas também possam compreender isso. Qual que é a atribuição do vereador? Qual que é o papel do vereador na sociedade, assim? O vereador hoje tem o papel de fiscalizar, né? Fiscalizar, legislar. E o principal é fiscalizar. E criar leis. Só que hoje eu falo, Regis, que Sarzedo já tem mais de 800 leis. E aí eu faço até uma pergunta para você, para quem está nos assistindo em casa. Quais dessas 800 leis que estão sendo praticadas? Né? Não, eu até te perguntaria, assim, aí como cidadão, morador da cidade de Sarzedo, né, eu creio que se tem uma lei, essa lei ela deveria ser, vamos dizer assim, de conhecimento da população. Sim. Né? Aí eu até perguntaria assim, quais dessas leis que hoje já é de conhecimento da população? E aí eu vou emendar essa pergunta. Isso, né? já se encaixa naquela pergunta que você fez anteriormente. Falta mais diálogo, falta mais, como que eu vou te falar, recurso para que a população fique por dentro de tudo que está acontecendo. Tivemos um divisor de água em 2022, na política, onde várias pessoas veio a se interessar mais pela política, né? Hoje a gente tem a Casa do Povo, que a gente fala, que é a casa, né, a Câmara de Vereadores, que na quinta-feira, quando tem plenária, onde são votados os projetos, você não vê a população participando, né? E é uma coisa importante. Então você tem que chamar a população, convidar mesmo, fazer parte desse processo, né? O que está sendo votado, qual o projeto de lei, sabe? Qual o projeto que está vindo para Sarzedo, que está passando pela mão do cidadão, do vereador ali, para
melhoria, né, do cidadão. Então, tipo assim, falta meios de comunicação, ou se existe, tem que melhorar esse meio de comunicação, para que a população fique mais atenta a isso. Quais leis que estão sendo executadas no município? Ah, mas já existe essa lei? Então vamos fazer funcionar, entendeu? Hoje nós temos a inauguração do Parque Ambiental, lá em Sarzedo, um ótimo local para lazer, para levar a família, e que pode ser ampliado uma lei lá. Em 2021, quando eu estava lá como assessor parlamentar, eu, juntamente com o vereador Zu, a gente teve a ideia de criar a lei Arboriza Sarzedo. E como é essa lei? Na época, eu estava esperando o nascimento da minha filha ainda, e eu tive uma ideia. Por que não uma criança, uma árvore? Nasceu uma criança na cidade, a gente planta uma árvore. Sarzedo hoje ainda não tem hospital, mas antes tinha, né? O pessoal nascia lá, inclusive eu nasci no Frankland. Só que quem nasce e é registrado em Sarzedo, já vai lá e planta uma árvore, sabe? Então já pode ser executada essa lei lá no Parque Ambiental ou até mesmo em praças públicas, sabe? Então, tipo assim, é uma lei que existe, mas que não está sendo colocada em prática. Então, o papel do vereador é isso, criar leis quando for preciso, fiscalizar e legislar do jeito que tem que ser feito. E aí, como você está falando, precisamos também expandir esse trabalho que é dentro da Câmara, mas para o cidadão também, para que eles tomem conhecimento disso, né? Agora, assim, você falou que, né, a função do vereador, né, ela, entre, né, outras atribuições, tem a atribuição de ser um fiscalizador. Hoje eu te perguntaria, assim, quais que são, assim, ou qual que é a sua maior preocupação? Algo assim que, caso você seja eleito, você fala assim, Reis, eu vou atuar nisso, eu quero fiscalizar essa área muito específica, não em detrimento das outras, mas essa é uma preocupação minha. Você, quanto cidadão, eu acho que primeiro, antes de ser candidato, nós somos cidadãos. Sim. Né? Então, você, quanto cidadão, qual que é as suas maiores preocupações ou a maior preocupação no nosso cenário municipal hoje? A gente não pode pegar tudo e caber debaixo do braço, né, Regis? A gente tem que saber dividir, separar o momento certo. Lógico que a gente vai atribuir, aí sendo eleito, em nome do Senhor Jesus, a gente vai fazer um pouco de cada coisa. Só que por vir trabalhando dentro do meio social, né, do assistencialismo, e por estar dentro do CRAS, hoje minha maior preocupação é a assistência social. Hoje a gente tem uma demanda muito grande, embora tem muita gente que tem restrito de falar sobre isso, receio de falar, que é a situação dos moradores de rua debaixo da passarela ali no centro de Sarzedo. Então a gente precisa sim criar políticas públicas, ser discutido o assunto. Quem sabe a gente estando lá dentro da Câmara de Vereadores, buscando recurso para ser feita uma casa de apoio, sabe, para que essas pessoas tenham uma casa, né? Algo ali para ter um apoio ali e não ficar ali na rua, né? Hoje a gente para o carro no estacionamento, que é um estacionamento público, mas você é cobrado pelos moradores de rua ali. E se você não paga, seu carro é apedrejado, é arranhado, sabe? Então, minha maior preocupação é a assistência social. Hoje a gente tem um vale na prefeitura, um vale alimentação de R$ 135, que poderia ser ampliado. Hoje um pai de família que não trabalha, vai no supermercado com um cartão de R$ 135, não faz nada com R$ 135. Então a gente pode sim buscar recursos, ver o que pode ser feito para a gente aumentar esse valor, quem sabe juntar o cartão com a cesta básica, sabe? Então a assistência social, para mim, no momento, é algo que eu vou focar um pouco mais, sabe? Esses R$ 135 que você mencionou, esse é um ticket de alimentação que é concedido para os funcionários. Não, no caso, esses R$ 135 são para famílias em situação de vulnerabilidade, entendeu? Para os funcionários é outro Entendi. cartão. Entendi. Aí a família que se encontra em situação vulnerável vai até o CRAS, passa pela assistente social avalia, se for o caso de conceder ali o cartão, aí concede. Aí é aberto para supermercado, açougue, né, hortifruti, o que precisa fazer. Aí a minha ideia, né, quem sabe
estudar, conversar, ter um diálogo, se juntar o cartão junto com a cesta básica, então a cesta básica te dá o grosso ali, né? E aí os R$ 135 te dá o direito de você comprar uma carne, uma fruta, algo do tipo assim, sabe? Ô Brendo, agora eu fico pensando assim, eu sei que o assistencialismo ele é uma característica muito marcante no Brasil, né? E a gente não consegue abrir mão disso, porque em dados momentos da nossa caminhada, com certeza a gente sempre vai precisar de um assistencialismo. Só que eu fico pensando assim, como que nós podemos gerar uma política pública para que a gente chegue, talvez não de uma forma imediata, talvez a médio, longo prazo, para a gente conseguir tirar as pessoas do assistencialismo. Entende? Sim. Porque eu sei que, por exemplo, quando nós atendemos de uma forma pontual, né? Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. A pessoa está com fome? Tá, beleza, nós vamos assistenciar e é como se fosse o primeiro socorro ali, né? Um hospital. É o pronto-socorro, você atendeu, é o assistencialismo. Mas qual que é a política que pode ser criada, que pode ser gerada, uma política pública, para fazer com que a gente devolva a essas pessoas, vamos dizer assim, uma maior dignidade ao ponto que elas não precisem, né, ficar ali mensalmente dependendo do assistencialismo? Porque eu sei que existem pessoas que gostam do assistencialismo, Sim. né? Eu sei que existem pessoas que gostam, mas existem pessoas também que elas gostariam de sair. Você já pensou alguma coisa que pode ser? Você acha que em Sarzedo caberia isso? Ô, Régio, hoje Sarzedo vem progredindo muito, né? Uma das coisas que a gente mais escuta da população é a falta de emprego. Mas precisa ter emprego, criar mais emprego. Só que com o progresso também vem as empresas, né? Os empresários querem investir mais em Sarzedo. Então, eu acho que uma forma até de deixar que essas pessoas, né, fiquem no assistencialismo é gerar emprego também. O progresso vem as empresas, né? Vem os empresários investir. Sarzedo hoje está criando uma escola técnica, onde as pessoas vão poder fazer cursos, né? Estudar mais, porque quando a pessoa vai procurar um emprego, tem que ter o estudo naquela área, ou então é a procura do primeiro emprego. Mas você não tem o primeiro emprego, mas também não tem um estudo naquela E às área. vezes tem aquela Sabe? eles querem uma pessoa com experiência, mas não concede o pessoa- espaço para que a pessoa Sim, crie então essa experiência. hoje Sarzedo está criando isso, a escola técnica para você estudar, né, ter o seu curso ali. Isso já é uma forma. O CRAS também oferece várias oficinas. Eu trabalhei lá dentro do CRAS, eu posso falar que oferece várias oficinas, vários cursos para que aquela dona de casa, que às vezes não pode sair para trabalhar, né, tem que ficar em casa tomando conta do seu filho ou algo assim do tipo, pode estar fazendo um curso ali no CRAS ali, como pintura, artesanato, sabe? Que é uma renda extra também, que te proporciona ter essa renda extra, né? Que já foge também um pouco do assistencialismo, né? Então, tipo assim, como você falou, tem pessoas sim, a gente não pode mentir que tem pessoas sim que gostam de estar dentro do assistencialismo, mas tem pessoas que querem se ver dentro desse assistencialismo. Então, a gente criando emprego para essas pessoas, a gente diminuiria muito esse assistencialismo aí. A gente teve, assim, principalmente nesse período da pandemia, né, no qual nós enfrentamos, as pessoas precisaram se reinventar, né, que é dentro do que você está dizendo mesmo. As pessoas, elas precisaram. Então, por exemplo, eu não tenho esse número, né, a gente não consegue falar aqui estatisticamente, eu não tenho este número, mas por observação, a gente sabe que as pessoas, elas começaram a dar o seu jeito. Então, por exemplo, aquela dona que sabia fazer um bolo, de repente agora vão comercializar um pouco mais esse bolo. Aquela que sabia fazer um salgado, vão comercializar o salgado, a pintura, o artesanato, tal, e vários tipos de iniciativas foram tomadas. Só que aí, querendo ou não, a gente tem também a informalidade, né? Acaba que essas pessoas, elas iniciou um pequeno negócio,
mas ainda pode ser que estejam na informalidade, né? Quando a gente fala da geração de empregos, aí a gente tem as grandes empresas que vai chegando, né, para fazer parte deste progresso de Sarzedo, só que aí a gente tem também os microempresários, que faz parte aí de uma fatia muito importante da sociedade e que acaba que essas pessoas que começaram ali a fazer o seu artesanato, fazer o seu salgado, o seu bolo, eles poderiam, de alguma forma, fazer parte dessa fatia dos microempresários. Você já chegou a pensar em alguma coisa que poderia favorecer, facilitar, né, essas pessoas a entrar, né, para essa faixa aí dos microempreendedores, né? Que eu acredito que em Sarzedo nós temos um número bem expressivo. Sim, tem várias pessoas e de grande potencial, né? Capacitada. Eu sempre falei que a gente precisa valorizar o comércio local, valorizar o que tem dentro de Sarzedo. Ah, mas falta recurso, falta alguma coisa ali? Falta. Então, o que a gente pode fazer? Oferecer um curso para esses empreendedores ou microempreendedor. Uma pessoa que gosta de mexer com culinária, né? Fazer os seus bolos, salgado, oferece para ela um dia de curso ali com um grande chefe, né? De cozinha. Uma pessoa que tem sua oficina ali, oferece para ela um dia de curso com um grande mecânico, né? Então, tipo assim, oferecer recursos para essas pessoas, para que essas pessoas também possam estar trabalhando, né, mais formalmente, oferecendo um serviço de qualidade. Hoje, várias pessoas também, a gente chega para atendimento, algumas pessoas tá com a cara fechada, sem ânimo para trabalhar, às vezes te responde mal. Então, tipo assim, oferecer um curso de gestão pessoal, Gestão, né? Para estar ótimo. conversando com as pessoas, para estar atendendo bem as pessoas. Eu acho que tudo isso pode ser feito, né? Até mesmo na própria administração, né, Brendo? Porque pensa só, às vezes a pessoa ela até iniciou sim, né? Ela sabe fazer muito bem o que ela faz. Ela iniciou legal. Só que às vezes ela não consegue administrar, né? Porque acaba que eu acho que a gente pode até entrar neste tema também, né, sobre a educação, porque, por exemplo, quanto no ambiente escolar, você acaba não tendo, né, ou pelo menos não tinha, né, na minha época, por exemplo, de escola, a gente não se falava de uma educação financeira, né? Às vezes isso poderia ser também algo que deveria ser dito nas escolas hoje, né? Eu sei que as pessoas, quando elas iniciam o seu negócio, às vezes ela vai com a cara e a coragem, sem saber o que a espera, né, à frente. Então, por exemplo, às vezes um curso de administração, né? Opa, espera aí, como administrar pequenos negócios, Sim. né? É algo que seria relevante. Mas vamos tocar no assunto educação, né? Vamos falar sobre a educação, né? Ao seu ponto de vista, né? Como que você hoje falaria sobre a educação de Sarzedo? Falar de educação financeira, eu vou ser o primeiro a estudar, que eu preciso de uma educação financeira. Eu vou querer uma vaguinha lá nesse curso também. Você tá doido. Mas eu sou suspeito de falar, viu, Regis? Sem puxar sardinha aqui, mas falar de educação em Sarzedo é jogar, é chover no molhado. A educação de Sarzedo é muito boa, né? Graças a Deus está entre os primeiros lugares aí em Minas Gerais, né? Pode melhorar em alguns aspectos, pode valorizar mais o professor, né? Mas aí já vem de um diálogo não só em Sarzedo, com os governantes de Sarzedo, mas sim com o governante estadual, o governo do país. Então, tipo assim, é algo que já vem de cima para baixo. Mas cabe sim a gente buscar recurso. Mas falar de educação em Sarzedo é chover no molhado. A gente tem que bater palmas pela gestão, né? Porque vem investindo sim em educação. Uma das coisas que eu queria ver novamente, sou do tempo que a gente cantava o hino nacional na entrada das escolas, sabe? A gente chegava na escola, tinha que fazer a fila única aqui, cantar o hino nacional e o hino de Sarzedo. Hoje a gente vê vários, até governantes de Sarzedo, que não sabem nem o hino de Sarzedo.
Então é algo que começa de pequeno, né, de criança e vai crescendo. Então é uma das coisas que eu queria ver novamente nas escolas, sabe? Esse aprendizado. Hoje o governo, o atual governo, né, a atual gestão disponibiliza material escolar, disponibiliza uniforme, sabe? Coisa que no nosso tempo era mais difícil. A gente tinha que correr atrás de comprar um uniforme, algo do tipo assim. Então as coisas vêm melhorando e tendem a melhorar mais, sabe? Então a educação de Sarzedo não vou falar 10 não, mas vamos falar 9. 9 eu tiro o chapéu pra Tá educação. perto, né? Então tá perto de 10, né? Hoje, a gente tem em Sarzedo, todo bairro tem uma escola? Você tem esse dado, assim? Não. Porque vai muito de perímetro, né? Área, né? Até posto de saúde, depende muito da quantidade de moradores ali naquela região, né? Então, a gente vê que tem muitos habitantes chegando em Sarzedo. Daqui a pouco a gente vai precisar de construir mais escola. Mas já está sendo inaugurada aí, se já não inaugurou uma escola no Santa Rosa, né? A gente agora tem uma creche no bairro Jardim Anchieta. Então, está sendo sim. Mas os bairros que não têm escola são atendidos, são assistidos pelo o escolar, né? Isso, aí As tem o crianças, escolar. elas conseguem se Tem locomover todo esse pelo... parâmetro aí para que elas possam estudar, sim. Entendi. Ô, Breno, agora então vamos sair da educação um pouquinho, que eu acredito que é uma pauta tão importante, né? Realmente a educação, se a gente pensa em alguma mudança, né? Se a gente pensa em alguma mudança, não somente na cidade de Sarzedo, mas quando a gente fala de uma mudança no nosso cenário nacional, toda mudança ela vai começar, aí é o meu ponto de vista, tá? Toda mudança ela vai começar necessariamente pela educação. Dê educação para o povo. Dê conhecimento para o povo, né? Então, assim, enquanto a gente está falando de educação, né, e por ser uma pauta muito importante, né, a gente tem que pensar o seguinte: não somente nas crianças, mas a educação como um todo. A educação no curso técnico, a educação, por exemplo, no ensino superior, a educação que vai fazer com que o cidadão ele se torne realmente, vamos dizer assim, alguém pensante, crítico e que muitas vezes não vai aceitar, né, simplesmente aquilo que tem sido imposto, né? Então, assim, eu considero a educação uma pauta muito importante, né? E eu acredito que assim sempre é muito necessário a gente olhar assim com uma lupa mais apurada, com uma visão um pouco mais próximo, né? Para que a gente realmente tenha essa mudança que a gente almeja no futuro. Sim. Né? E aí, quando você até fala sobre o hino nacional, né? As crianças ali aprendendo a cantar o hino da cidade, isso fala de um patriotismo, né? Que aí nós vamos observar que as pessoas vão perdendo isso gradativamente, com o tempo, vai esfriando, vai deixando isso quieto. E o patriotismo é algo muito importante, né? E aí vamos dizer assim, eu compactuo dessa mesma ideia sua, eu acho que a gente tem que sim, não precisava nem ter uma lei para isso, não. Eu acho que Sim. deveria ser só o bom senso mesmo de as pessoas conseguirem entender isso, né? E eu ouvi uma frase uma vez, Regis, só te interrompendo, é que a gente sempre fala assim, né? Que mundo que a gente vai querer deixar para nossas crianças, né? E aí eu peguei uma cartilha da escola lá da minha menina que fala assim, que mundo que a gente vai deixar para nossas crianças, mas que crianças que a gente vai deixar para o nosso mundo. Exatamente. Então, vem disso, sabe? Da educação de berço, né? A gente preocupa em qual mundo que a gente vai deixar para nossas crianças, mas a gente também tem que educar nossos filhos, nossas crianças, para que também sejam as boas pessoas para um bom mundo, né? Um novo mundo. Exatamente. Não, é claro, com certeza. Né? Aí a educação familiar, né? As pessoas até dizem assim que a escola ela ensina, né? Os pais é que educam, né? Sim. É claro, a escola ela vai ter o seu papel, né? A escola ela tem ali o seu papel de, vamos dizer assim,
o seu papel de uma formação acadêmica. Então, as pessoas elas vão para a escola, elas vão buscar ali uma formação acadêmica. E aí nós temos também a estruturação familiar, que vai gerar, então, esse ser, né, esse ser humano, né, social, né, aquele que vai estar na sociedade, que sabe viver em comunidade, que respeita o seu próximo, aquele que vai dar lugar para o idoso no ônibus, aquele que vai conceder o seu lugar na fila Gestos simples, né? para o gestante, Sim. né? Então, ou seja, isso aí é a educação que normalmente ela vem de lá, né? Agora, vamos tocar em uma pauta também aqui, Brendo, que eu considero também importante demais para nós, que é a respeito da segurança, né? Então, ou seja, a cidade de Sarzedo, mais uma vez, está crescendo. E assim, é até um tanto quanto assustador para nós que moramos lá desde, né, Mais tempo. há mais tempo, daquela época que você chegava e você sabia o nome de todo mundo, Sim. você ia fazer aquela comprinha ali no centro de Sarzedo, aí Conhecia todo você mundo. conhecia todo mundo. A característica da cidade ela está mudando, né? Hoje praticamente você não conhece ninguém, o progresso está chegando, empresas chegando e com isso nós temos também algumas questões aí que são delicadas de lidar, né? Por exemplo, criminalidade, drogas, né? Como que você acha que, assim, como que você pretende atuar dentro disso, né? Eu sei que você tem uma pauta de trabalho, né, e você tem algo que você vai estar defendendo, mas a segurança é um dever de todos também, né? E aí eu acredito o seguinte, como que você pode trabalhar com isso? O que você pensa? Ô Regis, um assunto que é muito discutido em questão de segurança pública é a questão da guarda municipal. Eu acho que seria de grande valia que Sarzedo já tivesse uma guarda municipal. E se não existe ainda, cabe a nós que estamos chegando. E aí, por isso que eu peço a você que está em casa aí nos ouvindo aí, que nos dê um voto de confiança para que a gente chegue com novas ideias, força de vontade de trabalhar para defender os seus interesses. Por isso que a gente tem que discutir, sim, mas tem que ter força de vontade de correr atrás para que aconteça. Busquei sabedoria essa semana sobre isso. Se Sarzedo já poderia ter, qual o motivo de não ter uma guarda municipal, sabe? E hoje já pode ter uma guarda municipal. Cabe aos vereadores, né, no caso, buscar um recurso, ter diálogo para que estabeleça uma guarda municipal, até mesmo para andar lado a lado com a polícia militar, né? Câmeras de olho vivo já tem alguns pontos da cidade, mas pode ser investido ainda mais recursos, né? Buscar recursos através dos deputados, para que se invista, sim, né, na infraestrutura em questão de câmera, em questão da guarda municipal. A Sarzedo hoje está no crescente e precisa, sim, de segurança. Estive conversando com um policial essa semana que falou que a olho nu, assim, a gente não vê. Mas para eles que estão no combate dia a dia, a insegurança está demais em Sarzedo. E tende a crescer mais ainda, né? Porque a população vindo, comércios vindo. Sarzedo está muito visado hoje porque só fica atrás de Nova Lima, né? Se tratando de crescente, né? De progresso. E o progresso não pode parar. A gente tem que continuar com esse progresso aí, né? Mas eu acho que poderia sim ser investido aí na guarda municipal em Sarzedo, sim. Ok. Porque assim, a gente tem... Aí também é algo pessoal meu, sim, uma visão que a gente tem, né? Por exemplo, quando a gente chega em Sarzedo, o centro de Sarzedo ali está muito bonito, né? O centro está muito bonito. Mas para esses bairros que estão mais afastados, o que vocês pretendem fazer, né? Você, caso eleito, como que você vai tocar nesses bairros? É o que eu falei. Cada bairro hoje tem uma praça. Cada praça poderia já ter uma câmera de olho vivo. Cada bairro hoje tem vários cidadãos, até eleitores, vamos dizer assim, né? Porque hoje o que manda é o voto, sendo bem sincero, né? Bem direto. Então, o que manda o voto, então cada bairro hoje tem uma quantidade boa de eleitor. Então, dá sim para a gente correr atrás e falar, não, tem uma guarda municipal, vamos colocar uns 2 guardas em cada bairro, em cada praça, câmera de olho vivo,
né? Para a gente tomar conta, né, do que é nosso por direito. Hoje a gente tem lá a Praça do Cruzeiro, mas que eu não gosto de falar Praça do Cruzeiro, Pode falar, particularmente, pode né? ficar à vontade. Não, particularmente sou atleticano, então a gente fala Praça Emerlindo Cardoso. Vulgo. Que vulgo praça. Então o que acontece? A gente se tinha ali uma área de lazer, que hoje está jogada às traças, por falta de segurança, e que pode ser feito novamente ali uma área de lazer, o pessoal ir, sabe, levar suas crianças, tem vários comércios ao redor ali, se tratando de valorização do comércio local, deixou de valorizar o comércio ali por conta disso, da insegurança, sabe? Então a gente tem que sim correr atrás disso, tem que buscar enquanto é tempo ainda, né? A questão da gente falou ali pouco tempo atrás sobre o assistencialismo com aquelas pessoas que ficam ali debaixo da passarela. Você tem uma insegurança com aquele povo ali, com aquelas pessoas. Tendo uma guarda municipal ali também, já, né, previne um pouco, né, da insegurança das pessoas, combate ali o crime, combate ali as drogas. Então, eu acho que o ponto essencial seria isso, buscar recursos para a gente ter hoje uma guarda municipal, mais investimento em câmeras de olho vivo, né, e é isso. Não, é realmente, né? E quando a gente pensa assim, com uma visão mais social, aí nós temos, você pode ter os efeitos paliativos, né? Então, por exemplo, quanto a gente vamos só atender aquilo ali. Então, por exemplo, aconteceu um roubo. Não, a gente vai atuar em cima daquele roubo. Só que o que pode ser feito para que o roubo não aconteça? Aí eu penso até um pouquinho antes, assim, o que tem levado as pessoas para o roubo? Né? O que as pessoas elas têm, por que elas estão optando, né, pelo roubo? Será que está faltando algum, vamos dizer assim, algum amparo? Né? O que faltou ali antes? O que levou essa pessoa para o roubo? Então, quando a gente pensa nessa política assim, um pouco mais social, essa política um pouco mais pública, né? Então, por exemplo, a educação, você tendo educação de qualidade, você tendo emprego, você tendo esse progresso que está chegando e as pessoas vão, opa, espera aí, eu tenho aquela sensação de que agora eu posso um pouco mais, né? Eu posso fazer uma compra, eu posso comprar, né? Eu acredito que isso aí vai também reduzindo e facilitando para a guarda municipal, por exemplo, né? Sim. Para o policial militar. Então, ou seja, quando a gente pensa de uma forma mais abrangente, né, e não só simplesmente atuar ali para apagar um incêndio, porque uma vez que aconteceu, por exemplo, um roubo, aí é só chorar. Né? Tá, tudo bem, você pode ter o policial que vai correr atrás, você pode ter, mas é sempre uma situação constrangedora, uma situação que a gente nos sente vulnerável e é sempre muito ruim. E a cidade de Sarzedo, com certeza, ela está avançando, né, e crescendo. Eu tenho até algumas coisas assim que eu fico observando, igual, por exemplo, quando você menciona sobre a praça, né? Igual no bairro Santo Antônio, né? Inaugurou, me parece que foi para o final do ano passado, né? Sim. Teve a inauguração de um coreto, aonde é o cruzeiro ali, né? E foi algo muito bacana. Mas aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando o seguinte, se a gente não cuida, né, a gente acaba cedendo aquele espaço ali para que, vamos dizer assim, a marginalidade tome conta, né? Aí acaba que um espaço que foi criado para ser tão bacana, tão bonito, acaba sendo abandonado, né? Até o próprio parque, né, é um cuidado que nós temos que ter. Um parque está muito bonito, muito bacana, mas também se não for cuidado, tal, a gente pode ceder esse espaço que é tão bacana, né, para a marginalidade e a população não Regis, a gente está falando participa. de guarda municipal, né, de segurança, tudo. Mas cabe aos políticos também, e eu vou colocar nós, políticos, já me colocando lá dentro da Câmara, né? A gente fala... Não, com certeza. A gente tem que profetizar tudo, né? Já tem que pensar... Tem que pensar grande. Cabe a gente dar poder também a essas pessoas que estão ali para cumprir o seu papel de segurança, né? Uhum. Não cabe a nós... vamos criar a guarda municipal, mas vamos abrir brecha nisso.
com todo respeito a quem está dentro de casa nos ouvindo, mas eu acho que a pessoa, para chegar ao ponto de roubar, é muita falta de vergonha na cara. Porque um pai de família que está precisando, ele busca o seu recurso. Vai para o sinal vender uma bala, né? Então, roubou, tem que ser punido. Destruir um patrimônio público, tem que ser punido. O parque ambiental é de uma empresa privada, né? A Itaminas que está gerindo e tomando conta. Inclusive, até parabenizar a Itaminas, que tem uma parceria muito forte com a prefeitura, que tem andado lado a lado e ajudado nessa crescente de Sarzedo. Mas, mesmo sendo gerido pela Itaminas, empresa privada, tudo fechado, com segurança, dia e noite, há pouco tempo atrás, agora aí, se eu não me engano, umas 2 semanas, o parque já foi depedrado e foi vítima de vandalismo. Quem dirá um espaço público, né? Então, tem que dar autonomia para essas pessoas que tiver na segurança de cumprir o seu papel, né? Não é dar um tapa e esconder a mão, não. Tem que dar autonomia. Lá o Cruzeiro foi até um projeto que a gente correu atrás também em 2020, um dos projetos que a gente tinha de, né, reformar ali, ser um mirante. Antes era um cruzeiro abandonado, só tinha uma cruz ali, não tinha luz, iluminação, era espaço que era usado para drogas, sexo ali explícito. Hoje, graças a Deus, a gente tem um espaço de lazer onde eu, particularmente, eu sou suspeito de falar porque eu amo aquele lugar, que dá para ver Sarzedo inteiro, né, de cima ali. Qual local? No Mirante, no Cruzeiro ali do Santo Antônio. Cruzeiro. Ficou um espaço muito bacana. Só que você chega ali à luz do dia, você fica refém das drogas, da criminalidade. Pessoas ali usando droga perto da sua família, da sua criança, sabe? Então, tem que ter um aparato ali para cumprir a segurança ali e trazer de volta aquela sensação mesmo de segurança. Sim, entendeu? sim. Não, vou sair com minha família, tá tranquilo aqui em Sarzedo. Porque aqui em Sarzedo não acontece nada, não. E se acontecer, a pessoa ter a consciência de que vai ser punida, sabe? Ô Brendo, agora fala um pouquinho para mim, né, já que a gente mencionou aqui várias vezes, não vou saber quantas vezes nós falamos, mas a gente falou várias vezes sobre o progresso de Sarzedo. Sarzedo está crescendo, Sarzedo está melhorando. Agora, quanto ao turismo e cultura e turismo, me fala o seguinte, você pensa em alguma coisa para incentivar, né, para que pessoas de fora também possam olhar para Sarzedo e falar, opa, espera aí, Sarzedo é uma cidade interessante, né, para que eu possa passar um final de semana. Eu acho assim, aí eu como morador também, né, muitas das vezes a gente sai de Sarzedo para poder fazer um lazer em outros lugares, né? Por exemplo, se você procura um restaurante, se você procura, sei lá, um museu, né? O que a gente pode fazer para potencializar ainda mais essa parte de turismo, lazer para a cidade de Sarzedo? Regis, foi até bom você falar sobre progresso. Mais uma vez, vou tirar chapéu para a gestão atual aí, na qual eu, com todo respeito aqui, mas falo do Marcelo Pinheiro, que é um homem exemplar para mim, não só como político, mas como homem, pessoa de caráter enorme, juntamente ao lado da Ritinha, que vem mesmo trabalhando em prol de Sarzedo aí. Sarzedo, nos últimos anos, inaugurou parque, né? Tem feito vários eventos em Sarzedo. Essa semana nós vamos ter aí o Sarzedo Gourmet, que atrai pessoas de várias cidades, né? Temos um museu em Sarzedo, embora muita gente não sabe, mas temos um museu em Sarzedo. Sarzedo está tendo, sim, atrações turísticas. Para mim, quando se fala em atração turística, falta uma coisa, que a gente falou lá atrás, sobre investir no microempreendedor. Falta o microempreendedor investir em hotel, pousada, né? Hoje, Sarzedo não tem hotel ou pousada. Se a pessoa vir, é na casa de parente, na casa de amigo. Para mim, sim, poderia investir em hotéis, né, pousadas, as pessoas virem curtir Sarzedo, fazer o dinheiro girar ali em Sarzedo, porque o progresso vindo, a economia cresce, né, o dinheiro ali gira, o capital de giro ali funciona, então Sarzedo tem sim uma crescente bacana. Já era aí de se esperar esse ano aí essa grande potencialidade em eventos, né? Tá tendo evento para todo lado,
Como eu falei, tá tendo vai ter o Sarzedo Gourmet essa semana. Faço até um convite pro pessoal que está de casa aí para estar indo, prestigiando lá. Vários cozinheiros, masterchef aí de Sarzedo, pessoas que têm o seu pequeno negócio ali, o seu restaurante dentro da sua casa ali, que vai ter a oportunidade de estar mostrando seu valor numa festa tão grande. Vários artistas de dentro da cidade de Sarzedo se apresentando. Hoje Sarzedo tem um espaço de lazer muito grande. Poderia sim também investir num parque de exposição, né? Quem sabe aí no futuro próximo a gente corre atrás disso acontecer. Com certeza. Ter um parque de exposição somente destinado para a área de evento, né? Ô Brandon, nós estamos chegando na reta final. Passou assim muito rápido. Eu sei que tem muitas coisas que a gente poderia falar, né? Eu queria assim, eu acho que essa pergunta assim encaixaria melhor no começo, mas nós vamos mencionar sobre isso agora. Me fala assim, qual que é a sua maior motivação? Qual que é a sua motivação para a política? Qual que é a sua motivação? Por que que você quer entrar? Ô, Regi, essa pergunta até mexe um pouco comigo, porque eu falo com todo respeito e com toda sinceridade. O meu gostar de ajudar as pessoas, o meu gostar de promover ações sociais, né, de ver o próximo bem, ver o próximo sorrindo, é isso que me motivou a entrar na política e é isso que me motiva levar o meu nome a estar no cenário político aí. Eu vejo que a política é um meio mais fácil de poder ajudar o próximo, sabe? É por isso que eu coloco meu nome à disposição, peço a cada um, eleitor e cidadão de Sarzedo, que possa nos dar um voto de confiança, né? Para que a gente possa fazer mais pelas pessoas, né? Aproveito até aqui o espaço, peço até licença, Regis, mas pedindo aí o cidadão que está em casa ouvindo a gente aí, que possa nos acompanhar na rede social, saber um pouco mais da nossa história aí, né? O bate-papo aqui foi muito rápido para falar muito sobre o que a gente já fez, né? Então entre lá no Instagram, né? @Brandon Henrique, com 2 E no final, _ 1. Brandon Henrique com 2 E no final, _ 1. Entra lá no Instagram, segue a gente. Facebook Brandon Henrique, página também, Brandon Henrique, que tem lá tudo que a gente já vem trilhando, que a gente já vem buscando, sabe? A gente sempre procura postar, compartilhar com os amigos mesmo, porque não é de hoje, não é por conta da política em si, mas sim gostar de ajudar o próximo. E eu falo sempre que para trabalhar com gente, tem que gostar de gente. Gostar de gente. Então, a gente faz porque ama mesmo, sabe? Se fosse por muitas pessoas, a gente nem estaria no cenário político aí. Porque a gente toma porrada, a gente apanha mesmo, e colocar o nome da gente para uma votação, para um pleito, é muito trabalhoso, mas a gente faz porque ama mesmo. Ótimo. E nós vamos colocar, né, na descrição, né? A gente coloca o seu endereço ali para que as pessoas possam acessar suas páginas nas redes sociais, para que elas possam te conhecer um pouco mais. Eu acredito que valeu muito, né, este breve papo aqui com você. Né? Eu vou até abrir aqui uma hashtag, se quem quiser que o Brandon volta, coloca lá, volta Brandon, né, para o Pod Prosa. Pode pedir que a gente volta. Eu ainda vou pedir para você, de uma forma breve, faça suas considerações. Fala aí para o seu eleitor, né? Você já falou sobre a sua motivação, mas faça a sua consideração final. Se você pudesse, a gente diz o seguinte, né? Se a gente soubesse que hoje seria o nosso último dia, o que você gostaria de dizer neste último dia, neste cenário? Ô Regis, aproveito para agradecer novamente, porque através do seu canal aqui a gente vai estar entrando em espaços que talvez a gente não possa, né, ter a oportunidade de entrar. E minhas considerações finais é o seguinte: esse é o Brandon, de uma família humilde, sou bem humilde mesmo. Quem me conhece aí nas ruas, no dia a dia, sabe como eu sou. É esse o Brandon que sempre está motivado a trabalhar para o próximo, a fazer de tudo para ajudar o próximo. Dentro da Câmara a gente vai estar fazendo isso, é buscar mesmo melhoria para o próximo, não pensar na gente, sim no próximo, sempre ouvir
cada cidadão. Como eu falei, a arma do político e a arma do cidadão é ouvir. Então a gente vai estar sempre ouvindo. E se Deus nos permitir a graça e você que está em casa nos der o voto de confiança e eu for, né, agraciado por isso e estar lá dentro, lá, pode ter certeza que ninguém vai se arrepender, não. A gente vai estar lá trabalhando firme e forte, em nome do Senhor Jesus, para que Sarzedo continue com o progresso, que o progresso tem que continuar. Brendo, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Foi muito bom a gente ter batido esse papo aqui no Pô de Prosa. Agora, para você que chegou até aqui, siga o canal, compartilhe, principalmente comente, deixa aí para mim se você tem interesse que a gente traga aqui o seu candidato, né? Aquele que talvez você pensou, ou então aquele candidato que você, opa, espera aí, ô Reis, fala com ele, entrevista ele, vamos lá, porque esse é o momento da gente realmente conseguir ver aquelas pessoas que estão aí concorrendo neste cenário municipal, né? Tanto a Câmara quanto também a Prefeitura. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Eu espero que você siga e assista também os outros vídeos. Um forte abraço.